Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso podcast Bíblia, um tesouro escondido, um momento especial que nós meditamos na palavra de Deus, mas como um voo de helicóptero, sobrevoando os principais eventos, os capítulos mais marcantes de cada livro. E para o episódio de hoje, eu quero saudar os pastores que estão conosco aqui no estúdio. Pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor. O pastor Diniz Preste, a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos que estão participando conosco. Muito bem, nós estamos já agora falando do momento em que o povo de Israel vai sair do Egito. Nós estamos no livro do Êxodo, já passamos pelo início da história de Moisés, o clamor do povo sobe até a presença do Senhor e Deus envia o libertador ali na figura de Moisés. Já estudamos sobre o seu nascimento, os primeiros anos, quando ele vai embora e agora Deus o chama. E nós estamos aqui depois das pragas do Egito, finalizando as pragas, no momento da Páscoa, pastor Diniz, que é um momento muito especial. E também esse episódio, ele vem ao encontro também de um grande evento que nós fizemos, que podemos falar um pouquinho sobre ele também nesse episódio aqui, que foi a Ceia Mundial. Mas, pastor Diniz, introduz para nós o assunto sobre a Páscoa. Que momento foi esse para o povo de Israel? A Páscoa, o nome já fala passagem, né? A Páscoa significa a passagem porque ela está ligada diretamente à última praga. Faraó resistia de todas as formas, libertar o povo. Isso nós já falamos anteriormente. Deus agia para que ele resistisse mesmo. Era um propósito de Deus para preparar aquele povo para o momento da saída. Se a passagem significa que o anjo passou sobre as casas onde tinha o cordeiro, nós vamos ver aqui, e não houve morte de primogênito naquelas casas, mas todo egípcio perdeu o seu primogênito, inclusive o faraó. Se isso é uma verdade que é a passagem, mas nós podemos também dizer que foi uma passagem no sentido de mudança. Amém. A libertação do povo de Israel. Foi a passagem da escravidão para a liberdade. Naquele dia da última praga, enquanto os egípcios choravam os seus mortos, o povo de Israel se alegrava por um grande livramento, porque enquanto os egípcios perderam o seu primogênito, eles sacrificaram o cordeiro, botaram o sangue na verga da porta, e nós vamos ver isso mais detalhadamente aqui, mas botaram o sangue na verga da porta, comeram o cordeiro com frissura, com cabeça, com tudo inteiro. São muitas revelações nesse texto, mas o mais maravilhoso, houve livramento para o povo de Israel. As casas dos egípcios tinham morte. Na casa do povo de Israel, eles comemoravam a vida. Mas para isso, prefigurando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, alguém deu a sua vida. O cordeirinho inocente, criado ali na casa, ele foi sacrificado naquele dia para que a vida do primogênito fosse preservada. Glória a Deus. Agora, pastor Fernando, foi uma noite muito especial, porque havia uma expectativa e havia uma orientação acerca daquela noite, como o cordeiro deveria ser comido. E aqui o texto, no capítulo 12, que é o capítulo principal aqui do nosso assunto, no versículo 8 diz assim: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Lembrando que a orientação aqui sobre o cordeiro é que se a família fosse pequena, poderia chamar mais o seu vizinho para que se alimentasse do cordeiro. Qual é o mistério aqui, pastor Fernando, sobre o cordeiro e como ele deveria ser comido aqui pelas famílias dos hebreus? Bem, foi a última noite no Egito, Quando o dia amanheceu, o Egito já era passado, já tinha ficado para trás, e a saída não foi de qualquer maneira.
Deus orientou cada detalhe, como o pastor Diniz já introduziu aqui, e a figura central era a figura do Cordeiro. Cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, perfeito, que seria morto. O sangue dele, né, seria passado nas vergas e nos umbrais de cada porta, de cada casa, de cada família, né? Se a família fosse pequena, poderia chamar outros para comer junto do cordeiro. Cada detalhe desse é um ensino para nós hoje, tem um caráter profético, um conteúdo profético ali que nos ensina em relação a esse momento que nós estamos vivendo, que é o mesmo momento, né, de Israel saindo do Egito e a igreja se preparando para ir embora, e o cordeiro tinha que ser assado no fogo. Não podia ser comido cru e nem cozido em água, mas tinha que ser assado no fogo e tinha que ser comido por inteiro. E o Senhor especifica ali, cabeça, pé e frissura tinham que ser comidos também, não só a carne do cordeiro. E para nós, né, Douglas e irmãos, um grande ensino que ficou para nós, que o segredo da vitória da igreja é o sangue e a palavra, né? O versículo que foi colocado: e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E ali no Egito estava profetizado estes dois elementos: o cordeiro assado no fogo, a palavra revelada, a palavra além da letra, o mistério oculto sendo revelado ali, e o sangue do cordeiro, um tipo da ação do Espírito Santo na vida da igreja nesta hora, revelando a palavra, descortinando a palavra, né, abrindo para a igreja os mistérios da palavra, porque é isso que alimenta a igreja. Não é a letra, não é a interpretação apenas racional, não é isso que alimenta. O que alimenta é aquilo que o Espírito Santo mostra nesta hora, revela nesta hora, por isso o cordeiro assado no fogo. E é um momento de evangelização. Olha, a família pequena, convide. Tem cordeiro para todo mundo. O cordeiro é grande. O cordeiro é grande. Jesus, ele se deu por nós, ele se fez propício a cada um de nós, e é o trabalho da igreja nesta hora, é de convidar, é de evangelizar, porque esse cordeiro glorioso que o Espírito Santo tem revelado, ele quer ser o alimento de muitas famílias nesta hora, que é o momento profético que a igreja está vivendo, o momento da sua saída. Pastor Diniz, antes de nós entrarmos, eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho aqui o detalhe do sangue, mas antes, cabeça, pés e fressura. A palavra, ela dá esses detalhes sobre se alimentar do cordeiro. O que significa se alimentar da cabeça, dos pés e da fressura do cordeiro? Só antes de entrar nessa parte, eu queria situar, porque muitas pessoas que assistem o programa não têm um conhecimento do Evangelho, da Bíblia, né? Nós estamos tratando aqui de Êxodo 12, e depois das pragas do Egito, a última praga e a libertação do povo de Israel, que estava escravo no Egito, e esse momento foi o momento da libertação. Então a Páscoa fala dessa salvação, desse livramento de um Deus que tira o homem da escravidão. Escravidão do pecado, simbolizada ali pelo domínio egípcio sobre aquele povo. Então, era esse momento. Então, a Páscoa, essa passagem, o anjo, o nome Páscoa, porque o anjo passou naquela noite, o anjo da morte, e nas casas que ele viu o sangue sobre a verga da porta, ele passou por cima. Então, é a passagem. Ali não houve morte, mas em toda a casa que não tinha o sangue, ele
entrou ali, o primogênito morreu e os egípcios choravam os seus mortos. Então isso é a Páscoa. Mas para muita gente assim, mas o que tem? Parece brincadeira, mas é verdade. O que tem a ver o coelho de Páscoa? É o ovo de Páscoa? Não, isso não é bíblico. A Páscoa bíblica, essa foi a primeira Páscoa, né? E a primeira Páscoa anunciava já o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o anjo passou e viu aquele sangue sobre a verga da porta, o anjo, na verdade, viu o sacrifício eterno, que a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus é o sacrifício eterno. Ele estava profetizado ali. Não era, para o anjo não era o cordeirinho, mas era o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era isso que significava. E onde é que estava o livramento? O livramento estava na palavra de Deus, o que Deus estabeleceu de como seria a Páscoa. E a salvação é assim. Onde é que está a salvação? A salvação está na palavra de Deus. Obedecer às orientações do Obedecer. E quando você fala disso daí, você está falando do próprio Senhor Jesus, porque o nome pelo qual ele se chama também é a palavra de Deus, está escrito lá em Apocalipse. Ah, mas por quê? Não é o nosso assunto aqui, mas porque a palavra de Deus revela Jesus. Então Jesus é a palavra, porque a palavra revela Jesus, revela o plano de salvação. E aí é muito interessante nós vermos que, entrando nessa parte, né, a orientação de Deus era, olha, você não pode escolher a parte do cordeiro. Você não vai escolher aqui o filé mignon do cordeiro, a parte macia. A salvação estava em ouvir a voz de Deus. Olha, o sangue tem lá, mas vocês vão comer o cordeiro inteiro. Cabeça, e aí vem. Cabeça é ruim, né? Frissura é ruim. Comer as vísceras do cordeiro, né? Você não vai desperdiçar nada do cordeiro. Isso nos fala da verdade de Deus, a salvação de Deus, o projeto de salvação de Deus. Às vezes as pessoas gostam muito de Jesus, mas as pessoas querem escolher uma parte, né? Olha, eu gosto muito daquela parte do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu fico tão emocionado. Mas no próprio Salmo 23 tem lá escrito, né? Guia-me, guia-me, guia-me. E começa o Salmo dizendo que ele é o Senhor. E aí essa parte as pessoas não querem, que Deus seja o Senhor da sua vida. Elas não querem ser guiadas por Ele, porque ser guiado por Deus é ser dirigido por Deus. E a salvação é isso, é a entrega. Então você não pode escolher no Evangelho aquilo que você gosta, isso daqui eu rejeito, né? Então, a Bíblia tem várias orientações para o homem. E a pessoa às vezes gosta muito de uma parte da Bíblia, mas a outra ela não quer nem saber, né? A parte que confronta, né? A parte que confronta. Aqui, de maneira bem rude, assim. A Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora. Essa parte eu não gosto não, porque alguém pode dizer, né? Porque gosta de mentir. Então, essa parte eu não E hoje tá muito fácil, né, pastor Dino? Hoje é só mudar de canal no YouTube, né? Então, não, esse aqui ele tá muito duro, vou mudar pra... E aí você vai acabar, às vezes, naquele evangelho de autoajuda. Esse evangelho que tá aí hoje, que não é a verdade bíblica, né? Deus diz assim, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Essa parte do cordeiro, essa parte do cordeiro eu não quero difícil, não. Tá muito difícil. Então, às vezes, você assiste certas pregações onde só é passado para o homem o seguinte, ó, vai que dá, né? Ó, você vai vencer, você vai conseguir, nós vamos marchando, e a muralha vai cair, e o mar vai se abrir, e você vai marchando. Mas essa parte, ó, no mundo tereis aflições. A parte que fala da necessidade, olha, quando o noivo se ausentar, vocês vão jejuar. Não, essa parte eu não quero, não. Ó. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Não, essa frissura aí, isso não é bom, não. Dá, né? Mas muito bom. Então você tem de comer o cordeiro inteiro. E ainda tem mais, né? Temperozinho é erva amargosa. Erva amargosa. Esse é o tempero. Pastor Fernando, as ervas amargosas. É o sofrimento, né? É o sofrimento. E Jesus levou sobre ele Amém. toda a dor, toda a angústia, tudo aquilo que era sobre nós, que nos condenava, né? Jesus tomou sobre si. Pelas suas pisaduras, fomos sarados, ele, né? Tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. É o cálice ali da cruz, que ele diz assim, Pai, se possível,
era o cálice ali com ervas amargosas que ele tomou em nosso lugar. Nós temos as nossas aflições, Diniz falou, no mundo tereis aflições, nós temos as nossas aflições, mas a condenação do pecado, que é o que leva à morte, Jesus levou sobre ele, é por isso que ele morreu ali na cruz, é por isso que o cordeiro tinha que ser morto lá no Egito, né, apontando para o Cordeiro de Deus, e todo o amargo ali ficou sobre ele, né? Sobre nós é a alegria da salvação, é a alegria do Espírito Santo. E a cabeça, só o governo significa submissão, né? E ninguém quer ser submisso. O homem tem dificuldade de ser submisso, de ser governado, né? E o evangelho é isso. Paulo escrevendo aos Coríntios assim, no capítulo 8, escrevendo aos Romanos, perdão, no capítulo 8, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você quer ser filho, você tem que comer a cabeça, né? É o governo do Senhor na nossa vida, na vida da igreja, e o pé aponta para um caminho, né? Glória a Jesus Deus. é o caminho, e a frissura que o Diniz já colocou, né? São as experiências, O interior. é o interior, né? É aquilo que você... É o seu dia a dia com o Senhor, aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém está... Né? Só você que contempla. E só um detalhe do sangue, né? A palavra diz assim, né? O Senhor dizendo, e vendo eu o sangue. Não é quem está dentro da casa, é o sangue, é o projeto. O Senhor não abre mão do projeto dele, não importa quem está dentro da casa. Ah, tem uma família ali, olha que gente boa, o pai de família, uma pessoa, um marido exemplar, um pai exemplar, olha que filhos maravilhosos, que esposa, uma dona de casa, está tudo certo. Mas não é isso. O projeto de Deus, ele veio da eternidade, é o sangue. Né? Vendo eu o sangue, porque quando ele via o sangue, sabe por que não morreu ninguém ali quando ele viu o sangue? Porque o Cordeiro já tinha morrido. Amém. No lugar daquela casa. Houve morte na casa dos hebreus? Houve. O Cordeiro. O Cordeiro morreu no lugar daquela família, e a família viveu porque o Cordeiro Morreu deu no a lugar. sua vida no lugar dela. Que maravilha. Agora, muito interessante que o Senhor disse que isso seria um estatuto perpétuo para o povo. Essa foi a primeira. Mas o povo de Israel, anualmente, era a primeira festa e era de uma importância extraordinária, porque tudo começa na nossa vida de servo de Deus com a morte do Senhor Jesus. O nosso livramento foi porque ele morreu. E o sangue estava na verga da porta. E o sangue é o fio de escarlate que está de Gênesis a Apocalipse na Bíblia É a linha inteira. subjacente, né? É a salvação pelo sangue. E o Senhor disse o seguinte, olha, e quando os vossos filhos vos perguntarem que culto é esse vosso, vocês vão falar do livramento que Deus vos deu, quando Deus vos libertou, quando morreram os primogênitos, e Deus vos poupou e Deus vos libertou do Egito. E isso fala do testemunho, né? Que os pais, nós pais, precisamos, nossos filhos precisam saber que culto é esse nosso. O preço que foi pago pela nossa salvação. Glória a Deus. A nossa vida não nós somos, nós não, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, o Senhor transformou a nossa vida. Glória a Deus. Tudo pelo sangue, a Ele a glória, a honra e o louvor. Amém. Eternamente. E aí, fazendo um link agora, vamos da primeira Páscoa para, digamos assim, a última Páscoa. E o Senhor Jesus, que era o Cordeiro de Deus, que João havia apontado para ele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando chega o momento da sua morte, ele reúne os seus apóstolos e ele diz, desejei muito comer esta Páscoa convosco. E ele ali faz um novo pacto. Então a Páscoa é símbolo do primeiro pacto, do primeiro testamento, pacto ou testamento. Agora Jesus está fazendo um novo testamento no seu sangue. Né? E aí nós tivemos essa experiência maravilhosa da ceia mundial, o mundo todo participando junto,
irmãos mesmo de outras denominações que desejaram participar conosco, participaram desse momento. E se aquela ceia apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que é o Senhor Jesus, a nossa salvação, ela também, quando Jesus falou ali, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, aquilo ali era um momento extraordinário, maravilhoso, que eles estavam vivendo, porque ele está falando da entrega e dizendo assim, olha, vocês vão fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então ele apontava para a Páscoa antiga, porque ele falou de Páscoa, mas eu acho que a gente devia deixar isso para o próximo episódio, porque também é muito rico. Muito, né? Da gente segredos. fazer um link daquela primeira Páscoa com a última Páscoa e com a nossa ceia mundial. Bom, Acho que a gente pode fazer no próximo. Muito bom. Então eu quero agradecer aqui os pastores e dizer para você que nos acompanha, não perca o próximo episódio, nós vamos falar muito ainda sobre a Páscoa, a ceia, alguns elementos aqui que estão no capítulo 12 do livro de Êxodo. Um abraço fraternal e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.